Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Sempre bom encontrar você aqui para falar sobre a nossa paixão. Mais uma sexta-feira de gosto amargo, né? De lanterna do Campeonato Brasileiro, com uma atuação no segundo tempo deprimente, que não respeitou a nossa camisa, que não honrou a camisa do Vasco da Gama. Vamos debater sobre isso, claro, falar também sobre treinador, porque ainda não temos um treinador definitivo. O Bruno Lazzaroni está quebrando um galho, né? E irá fazê-lo de novo no próximo domingo. Então já chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha para geral, se inscreve no nosso canal, vamos juntos. Ontem a transmissão foi muito legal, muito bacana em termos profissionais, mas pessoais, né, assim, o resultado, esquece, decepcionante. Um Vasco que realmente, o problema era o Coutinho pediu para ir embora. O problema era o Diniz, o Vasco realmente tinha muitos problemas com o Diniz, ele foi mandado embora. E agora, qual o problema? Agora, jogadores do Vasco, vocês têm que assumir a responsabilidade. Passar de discursar para fora, aquele discurso bonitinho, temos que virar a página, seguir trabalhando, expressões que enchem o saco de qualquer torcedor, porque seguir trabalhando vocês têm que seguir, como todo trabalhador. Eu estou todos os dias aqui, produzo o Café Vascaíno de segunda a sexta-feira, faço lives segunda, quartas e sextas, faço lives dos jogos, transmito, fico 3, 4 horas no ar, sábado, domingo. E aí? Narro para Flash Score. Amigo, seguir trabalhando foi o que nós escolhemos. Agora, o Bruno Lazzaroni, que não dá para botar na conta dele nada do resultado de ontem. Mexeu mal, tirou o Rojas que não era para tirar, o time ficou sem ideias, né? Botou o David que não acrescentou em nada mais uma vez. Mas enfim, cara, aí o Bruno fala, não, esse grupo trabalha muito, se cobra. Desculpa, Bruno. Eu acho que a cobrança que esse grupo faz, ela não é suficiente. O grupo do Vasco, ele não passa indignação. Em nenhuma entrevista pós-jogo, ou alguma imagem pós-jogo, eu vi um jogador indignado. Nas últimas 12 partidas do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem apenas uma vitória, aquele 5-1 contra o Internacional, que nos livrou do rebaixamento do risco, né, no ano passado. 10 derrotas, um empate, uma derrota e uma vitória. Cadê a indignação dos jogadores do Vasco? Não, mas eles se cobram no vestiário, eles falam no treinamento. Desculpa, Bruno. Diniz, Cadeado, se vier, Arthur Jorge. Sabe uma coisa que é um fenômeno hoje dos vestiários, depois da reza? O celular. Os caras se preocupam em saber o que a mulher, o filho, a rede social, o empresário, o que estão falando sobre ele do jogo. Sentir a derrota? Ontem a gente viu mais uma atuação ruim do Paulo Henrique, que não voltou bem da seleção brasileira. Seleção brasileira que é para fazer um bem ao jogador, o Paulo Henrique fez mal. Ele despencou de rendimento. Ele preocupado em ir lá falar com o Neymar, botar a mãozinha, dar um sorriso no negócio que falou e pegar a camisa. Eu não vejo um jogador do Vasco indignado quando perde, como nós ficamos. Cada um reage de uma forma. O Coutinho, com problemas, com a saúde mental, pediu para ir embora. Mas os outros jogadores do Vasco, o que eles sentem? O que acontece com eles pós-derrota? Não sei. Eu não vejo uma entrevista indignado, um semblante indignado. Os caras vão embora, caminhando pro vestiário, como se nada tivesse acontecido. E nós, torcedores, como ficamos? Chateados, pé da vida, não querendo falar, brigando com um amigo, os grupos do WhatsApp bombam, a galera discute, xinga, acaba a amizade. E os caras? Um ganha 900, outro ganha 700, 800, 200, 300. Salários altíssimos. E os caras, vão continuar trabalhando, o que é óbvio. Vamos virar a página, vamos olhar para frente. Tá bom, vamos olhar para frente então. Usar o discurso do jogador, né? Legal. Domingo tem um jogo com o Fluminense no Maracanã. O que nos faz acreditar numa remontada, como dizem os espanhóis, a virada. Como sempre disse o torcedor do Vasco, time da virada. Há quanto tempo você não vê uma grande virada e tal? O que nos faz acreditar? Beleza,
Esquece Fluminense, cara. Se a gente foi eliminado, o Fluminense hoje está no melhor momento que o Vasco, legal. Vamos pensar no Campeonato Brasileiro. Girar a página. Legal. Próximo jogo é São Januário. Opa, jogo em casa. É o Palmeiras, o líder do campeonato. E aí, como é que faz? Já parou para pensar que ao virar a página seguinte, ela é sempre pior do que já foi a anterior? Porque o Santos morto com farofa ontem era pro Vasco passar o carro. Fez um primeiro tempo até interessante. Mas um time incompetente não consegue finalizar no alvo. É impressionante. Finalizou 16 vezes. 2 no alvo. Gol do Barros e mais um chute. Nada. Jogadores individualistas. Andrés Gomes, vamos jogar mais pro time. Inestrosa, calma meu garoto, acabou de chegar. Solta a bola, toca, não faz gracinha. Só falta virar a cara. Porque pedalar, fazer, tá igual um triatleta. Corre e pedala e nada. Mas ele só entra na furada. Meu irmão, se ele não mostrar algo, ele vai continuar entrando na furada. Simples assim. Nós investimos 100 milhões de reais no ataque, que ainda não produziu. O Cuiabano fora de forma. Ele chegou lesionado. O Vasco escondeu a lesão dele? Qual é o grau da lesão, da complexidade? Ele ontem contra o Santos, nossa senhora, parecia que tinha um arranque de balsa para ele. Porra, Cuiabano, você tem muita força, explosão, você é um bom jogador. Eu vi grandes partidas do Botafogo, mas a estreia ontem com a camisa do Vasco, Jesus amado. Para esquecer, não diz que estreou ontem não. Conta o próximo jogo aí, sei lá, mais à frente. Alguma coisa do tipo. Agora, não dá. O que a gente está vendo no time do Vasco, o Rojas tenta alguma coisa, o Spinelli fica isolado, bola mal chega no artilheiro, que eu tenho certeza que todos esses vão render mais. O Paulo Henrique vai voltar a jogar, não sei quando, mas vai voltar. Inestrosa, eu espero que tenha a cabeça no lugar e pare de firular e jogue futebol, porque é o que a gente espera dele. Abre o parquinho depois. Andrés Gomes solta mais a bola, não adianta correr da esquerda para direita para esquerda, entrar no meio, fazer essa fumaça e não ser efetivo. Chuta no gol, teve uma chance. Nuno Moreira, ele não gostou da bronca do Diniz. Diniz já foi embora. Perdeu um gol cara a cara. Viu o que o Neymar fez cara a cara, ô Nuno? Mas por isso que ele é o Neymar. Meu amigo, essa é a diferença, cara. Eu não quero que você seja o Neymar, Nuno. Mas, cara, numa boa. Perder aquele gol... E depois, o que mais você fez? Nada. Nada. Impressionante. Bom, para a gente fechar, acho que fiz um resumão aí do que foi o jogo, né? Um primeiro tempo bom, 6-7 a nota, um segundo tempo 4. Porra, o gol do Neymar, o segundo, Paulo Henrique com Saldívia, Jesus amado. Ninguém fala em campo, não. Time calado, que não sente a derrota, que vai continuar trabalhando, vai mudar a página. É isso que eu mais ouço. Treinador. Ontem Munheco Gallardo deixou o River Plate com uma vitória em cima do Banfield por 3-1. Está livre no mercado, mas a tendência é ele ficar descansando até o meio do ano. Não é normal do Gallardo emendar um trabalho no outro. Né? Uma segunda passagem muito ruim no River Plate, quase 2 anos, sem títulos, cobrado pelo torcedor, mas que foi apoiá-lo e dar um adeus a ele no último jogo no Monumental. Já a equipe do Al Rayyan, do Arthur Jorge, que é o preferido do Vasco, perdeu para o Al Garrafa, está a 10 pontos do líder da competição do Campeonato Qatari. Agora restam as 5 rodadas para o time do Arthur Jorge. O Vasco tem aí uma proposta em mãos para o treinador, entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Aliás, essa notícia foi dada pelo Pedrosa. E assim, torcedor, eu continuo dizendo, é o nome que o Vasco trabalha. É o nome que o Vasco quer para dirigir o time. Mas é caro. Treinador bom é caro. Jogador bom é caro. Ruim é você pagar um reserva que pouco entra, 700, 800, 900 mil reais. Isso aqui é um absurdo. Mas o atleta não tem nada a ver com isso. A culpa é de quem faz o contrato. Mas foi o Alexandre Matos que fez o David, por exemplo, que ganha 700 mil reais e está no banco. Maneiro. E aí, quem responsabiliza o Alexandre Matos? Ninguém. A 777 foi embora. David tem 81 jogos com a camisa do Vasco. Pegar ele só como exemplo, tá, torcedor, de contratos mal feitos. Sabe quanto ele vai custar ao Vasco?
em termos de salário, só salário, 48 meses de contrato, de 24 até 2027. Ele chegou em janeiro de 2024, um ano de empréstimo, se alcançasse as metas, 60% dos jogos disputados, automaticamente renovaria. E o Pedrinho não pôde fazer nada. Setembro, cláusula executada. 48 meses, não vou contar 13º, férias, 1/3, nada disso, encargos, nada. 33.600.000 o David ao Vasco vai custar ao longo de 4 anos. Você entende por que o Vasco quebrou? Agora, o trabalho que está sendo feito, a luta que está sendo feita para reestruturar, vocês, jogadores, precisam entregar mais. É sacanagem com o torcedor. Não se faz isso com o torcedor do Vasco, que sofre tanto. Aí cabe ao torcedor do Vasco ficar secando o Flamengo. Ah, perdeu o título. Ah, cheirinho e tal. Porra, tu acha que isso é legal? Você, torcedor, acha que tá maneira a vida do torcedor vascaíno há 25 anos e o torcedor não tem culpa de nada. Porque nós, torcedores, fazemos a nossa parte. Apoiamos, assistimos os jogos, narra os jogos. A gente empurra o time para fazer aquilo. 16 finalizações, 2 no alvo. É muita incompetência. Diniz errava. Bruno Lazzaroni conseguiu no primeiro tempo dar uma ajustadinha, mas no segundo tempo, Jesus amado, que time foi aquele? Que bando foi aquele? Aí o Bruno, acho que bebeu a fonte do Diniz, veio até a garrafinha de água do Diniz, ele botou, empilhou o atacante de novo. Porra, aí ninguém pensa o jogo, Bruno. Pelo amor de Deus. Como é que pode? Enfim, Lanús ontem passeou no Maracanã, né? Venceu o Flamengo com extrema facilidade na prorrogação. A alegria do torcedor parece que é essa. E vai restar a mim sacanear hoje o Rei Kraus. É o que resta pra mim. Zoar o Rei Kraus. Sério mesmo? Eu tô de saco cheio. Na boa, torcedor. Desculpa. Logo cedo abri assim. Mas de saco cheio de ficar apenas buscando um outro argumento para sacanear um rubro-negro, por exemplo, que é o nosso maior rival. Mas estão há anos-luz na nossa frente já. Mesmo com 2 derrotas na temporada. Perdeu a Supercopa para o Corinthians e ontem, né, hoje já na prorrogação, para o Lanús. A gente vai viver disso? De migalhas? Eu não quero. Então vocês, jogadores, tomem vergonha na cara, apresentem um futebol decente porque vocês estão muito abaixo. Nuno, Paulo Henrique, vou dizer os titulares, né? Piton. Brincadeira. Andrés Gomes caiu. Brincadeira. É para vocês pensar. Ah, eu estou trabalhando. Beleza, vocês têm que pensar. O que está acontecendo? O trabalho então está errado, está em excesso? Não pode. Desculpa, não pode. Vamos pensar. Vocês vestem a camisa de um clube centenário, de grandes conquistas. Eu duvido que se o professor Antônio Lopes estivesse nesse vestiário, como estava na década de 90, jogadores teriam a atitude que tem em campo. O time do Vasco é um time frouxo dentro de campo. É um time que não entrega para o seu torcedor o que ele dá em contrapartida ao time. Na boa, esse e outros times que passaram nos últimos 25 anos, exceto um ou outro, mas a maioria dos elencos formados não merece ter o apaixonado torcedor vascaíno ao seu lado. Um grande abraço e até mais tarde, meio-dia no nosso Na Conta KTO. O que me resta é sacanear o Rei Kraus. Que a gente ontem, até o Neymar deitou e rolou, ainda deu cavada. Neymar, que papelão ontem. Porra, que coisa ridícula. Assim não dá pra torcer pro Brasil levar você pra Copa do Mundo. Mas enfim, é menino Ney, né? Deixa pra lá. Cada um com seus problemas. Tchau.